Jesus Cristo está atualizando as leis da vida e dizendo, as leis da vida, lá do Antigo Testamento, lá em Moisés, elas têm um princípio espiritual que vocês perderam de vista. Vocês perderam de vista a noção de amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que ele fala diversas vezes, vocês amam mais o dinheiro do que a Deus. Ele fala, vocês perderam de vista as leis da vida como semelhantes. Vocês adulteram muito na vida de vocês, mas não chamam de adultério. Vocês matam as pessoas com ódio, com rancor, com tudo, mas não chamam de morte. Mas isso tudo é mal. Deus atualizou. E as leis religiosas e cerimoniais acabaram em Jesus. Porque Jesus é o cumprimento de todas elas. Porque é simples assim. No Antigo Testamento, todas as leis, os cultos, as festas, os dias sagrados, tudo era simbolismo. Simbolizava alguma coisa. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus, tá certo? O tabernáculo virou o templo, símbolo da presença de Deus. Deus está ali. Aí Jesus Cristo veio falar o seguinte: eu sou o templo, destruam este templo e eu reconstruo. Entendeu? Eu sou o templo. Era uma figura de Jesus. O escritor aos Hebreus do Novo Testamento vai falar claramente que o tabernáculo era uma maquete das realidades espirituais. Se você estudar, por exemplo, o tabernáculo a partir de Jesus, você vai encontrar, vai descobrir que cada elemento do tabernáculo tem um significado que aponta para Jesus. Esses dias atrás eu aprendi uma coisa, eu falei, olha que bacana, eu sempre li esse texto e não tinha visto isso, eu não sabia disso ainda. Tem aquele versículo que diz, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não é? Eu fui descobrir isso pesquisando, depois de tantos anos estudando essas coisas, eu descobri lá que no templo existiam 3 passagens que chamavam caminho, verdade e vida. Olha que extraordinário, que coisa fabulosa. E Jesus fala, eu sou o templo, eu sou aquelas portas que vocês veem a vida inteira, caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai. O templo representava a presença de Deus. Isso era tão forte que os apóstolos entenderam isso, e o João evangelista, no capítulo 1, vai falar assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a verdade e a graça. Isso é João falando no capítulo 1. Aquela palavra do grego, o verbo se fez carne, encarnou, seria essa palavra. Sabe qual que é essa palavra no grego? Tabernaculou. Olha que interessante isso. Jesus é o tabernáculo de Deus. Portanto, acabou o tabernáculo, acabou o templo, não há mais importância. Ele mesmo disse, esse templo vai ser destruído, e foi. 35, 40 anos depois que ele morreu e ressuscitou, o Império Romano destruiu o templo de Salomão, que nunca mais foi reconstruído. E os judeus estão brigando hoje com os árabes na Palestina para tentar tirar uma mesquita que fica no lugar onde era o templo de Salomão, a fim de reconstruir o templo. Está lá, 2000 anos depois, o templo ainda está desconstruído, está derrubado. Jesus falou que o templo ia ser desconstruído, acabou, não tem mais templo. O sábado era um dia que Deus tinha destinado ao povo para que fosse guardado, para que o povo não trabalhasse, e naquele dia o povo experimentasse a sensação de não trabalhar e ser suprido. O que tinha que ensinar para o povo o sábado no Antigo Testamento vocês trabalham, mas um dia vocês não fazem nada. E vocês saibam que nesse dia Deus vai suprir vocês, é como se vocês descansassem do trabalho de vocês. Quando o povo estava no deserto, o maná, vocês lembram disso? Brotava como orvalho no deserto todos os dias. Na sexta-feira brotava em dobro. O povo recolhia e no sábado não podia colher. E comia no sábado. O que aquilo simbolizava? Quando nós descansamos, Deus trabalha. O sábado é descanso. É um princípio. E era um dia festivo. Aliás, não era só o sábado. Havia o ano sabático da terra. 6 anos de plantação e 1 ano de descanso. Isso na colheita de Israel. Para o povo aprender que tudo precisa de descanso. O ser humano precisa de descanso, a terra precisa de descanso. E mais ainda, que enquanto o ser humano descansa, Deus continua trabalhando. Isso é tão importante que na literatura judaica, em Gênesis capítulo 1, se diz o seguinte: e Deus criou o primeiro dia, e foi a tarde e a manhã
o primeiro dia. Está escrito na sua Bíblia. Não se diz foi amanhã e à tarde, se diz foi à tarde e foi amanhã. Não é interessante? Você já notou isso? Para nós o dia começa de manhã. Para Deus, na literatura judaica, o dia começa à tarde. Por que aconteceu isso? Por que se diz desse jeito? Como foi que a tradição espiritual de Israel interpretou isso? E acertadamente nesse caso, é que a tarde começa o dia. Logo no final da tarde, o que nós vamos fazer, geralmente? A gente acorda na manhã seguinte, não acorda? Então a lógica é, vocês foram dormir, Deus começou a criar o dia, quando vocês acordaram, o dia estava pronto. Então, na compreensão de Israel, nós descansamos e Deus trabalha. Está certo tudo isso? Jesus Cristo veio e disse, eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, eu sou a razão do sábado. Inclusive, ele deixou bem claro, bem detalhadamente. Não foi o homem criado para o sábado, como se o sábado fosse mais importante do que o princípio. Mas foi o sábado criado para o homem, para ensinar alguma coisa para o homem. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, capítulo 5. Jesus é o nosso sábado. Porque quem entrou em Jesus descansou das suas obras. Até então, a salvação na cabeça do judeu era através da prática das suas obras. Fazer os rituais, conhecer a lei, isso, aquilo. E o povo de Israel nunca entendia que a salvação era um sábado, que é descansar das suas obras em Deus. Pronto, acabou. É só isso que é o sábado. E pena que nós, religiosos, guardamos, nós batistas guardamos o domingo, né? Tem batista que usa o princípio do sábado do Antigo Testamento para falar que o domingo é sagrado. Não existe isso. Em Jesus, não existe dia sagrado. Todos os dias são. Porque o princípio do descanso, religiosamente falando, foi cumprido em Jesus. Simples assim. E o que quer dizer isso? Que em Jesus nós descansamos das nossas obras. Aquele que é salvo porque diz, eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu descanso completamente no Senhor Jesus que me salvou. Amém? Quem faz isso entrou no seu sábado. Quem fez isso entrou no seu descanso existencial. Entende? E aí o que sobra para nós de aplicação da lei de sábado e lei de descanso do Antigo Testamento é a lição espiritual e humana de que tudo tem que descansar. Você precisa dormir, você precisa trabalhar com moderação, trabalhe alguns dias e descanse outros, durma e descanse no Senhor do que Ele faz. Aí sim, aplicação. São muitos sábados. As férias que você tira todo ano são sábado para você. A noite que você dorme bem, inclusive é uma das coisas mais difíceis de se fazer nos dias modernos, é dormir uma boa noite de sono. Por que isso aconteceu tanto? Porque a gente tem tanta dificuldade de dormir, que a nossa alma, a nossa mente, nossas emoções não descansam mais. E a gente dorme pouco. A gente não descansa. Entende? Então, o que eu fiz aqui com os irmãos agora? Eu usei Jesus para entender uma lei, para saber se ela tem aplicação histórica ou não, e para oferecer uma mensagem devocional para os irmãos aqui em 5 minutos. Entendeu isso? Por quê? Porque Jesus que é a vida. Ele é o centro. Com Ele a gente entende o sábado. Com Ele a gente aplica o que do sábado ficou para nós. Com Ele a gente fez esse momento aqui de 5 minutos de reflexão, conhecimento, entendimento e devoção a Deus. Com Jesus Cristo é o cumprimento de tudo do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu isso que eu estou falando para os irmãos em Colossenses capítulo 2, a partir dos versículos 15 e 16 ali. Você pode anotar, guardar, está sendo registrado de uma maneira. Colossenses capítulo 2, a partir do 15 e 16, ele diz assim: não deixe que ninguém julgue vocês por causa de festas, sábados, comidas, luas. Ele está fazendo situações de leis cerimoniais. Não deixe ninguém julgar vocês por essas coisas. Porque essas coisas todas eram sombra. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Colossenses capítulo 2, que é o contexto, inclusive, em que ele está falando ali sobre não deixe sua fé ficar baseada em não toque nisso, não prove aquilo, não faça essas coisas, porque essas coisas não têm poder nenhum para cuidar da sua espiritualidade. Não deixe ninguém julgar vocês por nenhuma tradição religiosa do passado, porque essas tradições todas, como o apóstolo Paulo diz, elas apontavam para Jesus. Jesus é a realidade. Ele cumpriu todas as coisas. Então, as leis da vida são leis que servem para sempre. Não matar, não adulterar, não cobiçar, não fazer falso testemunho. É simples. Em Jesus nada disso mudou. Quando Jesus chegou, ele não autorizou a gente começar a adulterar, falar mal das pessoas e roubar. Não, ele continua dizendo, vocês não podem fazer isso. Agora, as leis cerimoniais, não coma isso, não coma aquilo, vá num templo, tenha um dia, faça essa festa, essas coisas acabaram todas em Cristo Jesus, completamente todas. Então, respondendo a pergunta, Jesus cumpriu essas leis, que são os dois conjuntos de lei da lei de Moisés, em si mesmo na sua vida, de modo completo. Você fez um comentário sobre Paulo e uma restrição sobre a mulher. Eu entender o seu ponto de vista. O Paulo apóstolo, quando você quer saber exatamente sobre a questão da mulher, ou Paulo está fazendo um comentário que falou que ele faz uma restrição do lado ele permite, do lado ele fala. Bom, a maneira como eu leio Paulo é também através de Jesus. A maneira como eu entendo a aplicação, o que eu entendo do apóstolo Paulo é, primeiro, ele está escrevendo cartas para as igrejas. As igrejas foram plantadas e as questões começaram a surgir. Havia igrejas querendo voltar a práticas do Antigo Testamento, havia igrejas que estavam virando uma bagunça só na sua liturgia, havia igrejas em que a presença das mulheres estava causando um tumulto maior do que o necessário. E por que essas coisas aconteciam? Porque o Evangelho era muito livre. E a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus deixou para os apóstolos, ela era tão livre, tão livre, tão livre, que os apóstolos tinham, inclusive, dificuldades de aplicação. Jesus não deixou nenhum dia sagrado, não deixou um templo, não deixou nada. Ele só falou, fale do meu amor, pregue o Evangelho por todos os lugares e batizem em meu nome e ponto final. Não falou como é que aquele pessoal se reunia para cantar, se eles deviam cantar ou não, se eles deviam se reunir no sábado ou no domingo. Eles não falou nada. Embora a mensagem deles seja o parâmetro para se interpretar tudo. Então os apóstolos estão aplicando o Evangelho na sua geração. Então, de vez em quando, o apóstolo Paulo, ele é mais conservador na sua abordagem em relação às mulheres. Ele fala, as mulheres, por exemplo, não ensinem. Ele falou isso a Timóteo, lá na igreja de Éfeso. Não quero que as mulheres falem na igreja. Os historiadores vão dizer que isso provavelmente aconteceu naquele momento, porque a liberdade que o Evangelho causava era tão grande que as mulheres que tinham sido caladas durante milênios estavam se levantando num movimento muito forte de defesa da sua liberdade, e que isso chegou em níveis que não favoreciam ao Evangelho. Era como se, a tendência dos historiadores entenderem isso, era como se numa determinada igreja o feminismo se tornasse mais importante do que a pregação do Evangelho. Entendeu? Aí o apóstolo falou, não, olha, vocês estão passando dos limites. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não quer fazer com... Jesus não está promovendo luta de classes. As mulheres que foram oprimidas a vida inteira agora vão passar a oprimir os homens. Está para entender? Era esse movimento que acontecia. Era esse movimento cultural, social que acontecia com a chegada do Evangelho. Porque, quer ver uma abordagem do Paulo com o Evangelho ali? Desculpe. É como a migração do machismo para o feminismo, né? Exatamente, como se fosse uma luta de classes. Sai desse e vai para quê? O Evangelho não quer esse negócio. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, vamos imaginar que você está lendo uma carta do apóstolo Paulo, ou ouvindo um sermão do apóstolo Paulo, você faz parte da igreja de Éfeso. Aí você abre lá, por exemplo, Efésios capítulo 6, você pode abrir na sua Bíblia. O apóstolo Paulo está fazendo um sermão domingo de manhã e ele fala assim, esposas, obedeçam aos seus maridos. Ok? Quando ele fala isso, as esposas olham para o Paulo e falam,
Que novidade você está trazendo nesse assunto? A gente já sabe disso. Faz 4.000 anos de humanidade, de história humana, 2.000 e tantos anos de história de Israel, que a gente está ouvindo esse negócio aí. Mulher obedeça ao seu marido. A mulher era o patrimônio do homem, a mulher fazia parte da declaração de imposto de renda do homem. O homem declarava: eu tenho 3 camelos e uma esposa. Era assim que fazia. A mulher era patrimônio do homem. Tanto que no Antigo Testamento, na lei, em Êxodo, você vai encontrar: não cobiçarás, não cobice o animal do teu próximo, a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo. Sabe por quê? Porque a mulher era tratada, o adultério em Israel era tratado como um roubo de um patrimônio. Era essa a questão. A mulher então não tinha nenhum prestígio. Aí o apóstolo Paulo chega no domingo de manhã e fala: mulheres, obedeçam seus maridos. Os homens se acomodaram confortavelmente e disseram: é isso aí, apóstolo Paulo, esse pastor é bom. Esse pastor aí é bom. Maravilhoso. Aí o apóstolo Paulo faz uma vírgula e diz o quê? Maridos, vamos homens, vocês sabem o texto, vamos lá. Isso, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou. Olha o impacto dessa palavra do Paulo numa sociedade machista em que a mulher era um objeto. O homem nunca pensou que ele tinha que amar a sua esposa, ele tinha que usar a sua esposa. E a sua esposa tinha que ser obediente completamente. Aí o apóstolo Paulo fala: não, agora os homens têm que amar e morrer por ela se for necessário. Aí eu te pergunto, a sociedade as mulheres são oprimidas, os homens são machistas e fazem tudo do seu jeito. O Paulo pregou esse sermão. Sobre quem pesou mais? Sobre o homem. É como se ele tivesse dizendo o seguinte: irmãs, fica obedecendo aí na boa, que eu vou falar para esses caras alguma coisa que vai mudar completamente a relação de vocês. Fica aí. Elas: vamos continuar tendo que essa situação. Não, fica tranquilo que eu vou mudar. Obedeçam, tal. Agora vocês, homens, ouvem o que eu tenho para dizer. Sabe o que Deus quer de vocês? Vocês amem, não a tratem como objeto, e amem ao ponto de morrer por elas se for necessário. Isso causa uma revolução social tão grande que é o que vai criar as questões nas igrejas. E que o apóstolo Paulo tem que aplicar o evangelho como ele pode, entende? Quer ver um outro exemplo? A sociedade daqueles dias era polígama. Homens tinham algumas mulheres. Um homem, se tivesse condições, tinha algumas esposas. Embora nos dias de Jesus isso já fosse uma prática não tão comum, porque era muito cara. Um homem podia ter várias esposas, mas ele tinha que sustentar todas com dignidade. Era a única coisa que se pedia. E a gente sabe que mulher custa dinheiro, né? Uma só já é um trabalhão. Imagina ter 2, 3. Triplica o número de sapato, de batom, de bolsa. Não é fácil. Então, um homem sábio tinha uma só. Um homem doido que queria ter 2, 3 esposas, e esse pessoal tinha também. Alguns desses irmãos chegavam e se convertiam. Agora você imagina a situação. A primeira igreja batista de Éfeso. Aberta lá, os irmãos estão juntos, chegam em assembleia, chega um irmão do bairro que tem 3 esposas. O que a gente faz com esse irmão? A gente já está entendendo que Jesus falou que o nosso princípio é o Gênesis. No princípio, Deus não queria que fosse essa bagunça que vocês vivem, queria que fosse um homem e uma mulher. Então a gente já entendeu, os irmãos estudaram teologia lá na igreja e entenderam que um homem tem que ter uma mulher só. Tá certo? Não pode ter várias. Mas se converteu. Entrou na igreja, um dia da assembleia, um cidadão que tem 3 esposas. Bom, o que a gente vai fazer com ele então? A gente tem que falar para ele rejeitar 2 e ficar com uma só. Pronto, aí está resolvido o problema. Resolvido o problema nosso, né, da lei. Mas dessas 2 que foram rejeitadas, nós vamos causar uma morte na vida delas. E como a gente não liga para Moisés, mas a gente liga para Jesus, a gente tem que tentar entender o que vai acontecer aqui. Então, o que acontecia na prática, em muitos momentos da igreja? As pessoas que chegavam à igreja com 2, 3 esposas, continuavam com essas 2 ou 3 mulheres. E aí os irmãos começaram a pregar o casamento monogâmico e dizer: se você só tem uma, não vai sair arrumando outra não, é só a sua. Faz
Casamento monogâmico, casamento monogâmico, casamento monogâmico. Chega um momento em que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo e também fala para o Tito que quando eles estiverem escolhendo pastores nas igrejas, que esse pastor seja marido de uma só mulher. Olha que interessante. Era um contexto de poligamia. O que o Paulo está falando? A gente tem que pregar um padrão, tolerar a situação que existe hoje, mas mudar esse negócio, porque os filhos desse pessoal só têm uma esposa, e se a gente tem que ensinar isso, então que comece pelo exemplo do pastor. Não vamos impor pastor com 3 esposas aí, porque senão o povo não vai entender. A gente precisa ensinar um princípio. Então é bom que esse pessoal, que os pastores que vocês estiverem elegendo, eles já sejam monogâmicos, para que a gente ensine para a geração, para a sociedade, como é que Deus queria que fosse o casamento de um homem e uma mulher. Entendeu? O que eu percebo na minha leitura do que o apóstolo Paulo está fazendo é que ele está colocando o evangelho para quebrar, para cortar a árvore na raiz. Ele está colocando o evangelho como um veneno para a árvore que tem que morrer lá. Se ele arrancar o tronco, as pessoas vão achar que ele é um feminista, um libertário, seja o que for. Não é essa a função. Ele sabe que se ele ensinar o evangelho de verdade, a estrutura da cidade, da própria igreja da cidade, essa estrutura vai se alterar e vai se modificar. Então ele não levanta bandeiras diretamente contrárias às coisas, mas ele vai colocando o evangelho devagarzinho, e as estruturas vão se modificando. Então é por isso que esse tipo de coisa vai acontecendo no evangelho. E é assim que a gente tem que entender o papel, a função da mulher naqueles dias, o que estava acontecendo. Por que é que no texto de Coríntios o apóstolo Paulo fala para as mulheres que elas não podem cortar o cabelo, tem que usar véu? Por que isso? Quando a gente não faz uma leitura de Jesus, do contexto, porque é o seguinte, se no evangelho de Jesus eu visse Jesus dizendo para as mulheres isso, estava resolvido o assunto. Mulher tem que ter cabelo comprido, o homem não pode ter barba, tem que usar terno e gravata, está escrito em Jesus, não está. Então fica um pouco mais difícil para a gente tem que pensar, tem que analisar. Aí você estuda, por exemplo, que Corinto era uma cidade portuária, uma cidade litoral, uma cidade com grandes pecados, uma cidade com muita corrupção e muita prostituição, e que inclusive tanto Corinto como outras igrejas ali daquela região, cidades daquela região, havia um sistema religioso, uma crença religiosa em que, olha que isso acontecia, olha que interessante, haviam prostíbulos, casas de prostituição que eram templos de adoração, e que as sacerdotisas eram as prostitutas que recebiam os homens, e eles ali cultuavam aos deuses numa casa de prostituição. Isso acontecia muito ali. E as sacerdotisas destes lugares, especialmente de Corinto, elas andavam com os cabelos cortados e raspados. Interessante quando a gente descobre isso na história. Aí você volta lá para a Bíblia e vê o Paulo falando isso, faz muito mais sentido. Como se Paulo estivesse dizendo, vocês, mulheres, têm que tentar se mostrar socialmente diferente, para que ninguém confunda vocês. Por quê? Porque as igrejas eram ambientes onde as pessoas chegavam e as mulheres estavam ensinando, falando, participando. E a chance das pessoas acharem que estavam entrando num templo onde a mulher só estava liderando para poder se oferecer como prostituta, podia acontecer, entendeu? Então essas coisas são a maneira como eu digo, que é olhar para o Paulo, entender o contexto a partir de Jesus. No caso dessas autoridades, Jesus está lá, está presente, né, tem testemunho do Pai através de suas obras, então eles não querem ir a Jesus justamente porque eles não querem perder a autoridade que eles têm,
e coisa e tal. Mas quando a gente vai lá na parábola de Lázaro, o jovem rico pede para ir até os irmãos, pede a Abraão para ir até os irmãos, para que eles não caiam no mesmo erro que ele caiu, e o Abraão fala, mas eles têm os profetas e eles têm a lei. Tem a lei e tem os profetas. Então, assim, seria possível a este povo que só recebeu lei, só recebeu profeta, eles ainda não estão na época em que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, como foi prometido lá no Antigo Testamento. Seria possível a esse povo ter uma compreensão mais espiritual de Moisés, mesmo antes do início do ministério de Jesus? Você acha que seria? Muito boa a sua pergunta. Não somente seria, como foi possível. A Bíblia vai nos apontar homens e algumas mulheres também registradas no Antigo Testamento que tinham uma compreensão muito mais espiritual de toda a lei, de toda a história de Israel. O próprio Jesus fala, o Abraão viu os meus dias. Isso é uma declaração de Jesus para dizer, o Abraão viu muito além do que diziam as tradições, do que diziam as religiões dos seus dias. Então, o Davi é um camarada que é mais citado em Jesus como aquele que viu o Messias, que falou sobre o Messias. Os profetas falavam sobre o Messias. Então, uma coisa muito importante, durante todo o Antigo Testamento, os homens eram salvos em Jesus por causa de Jesus. O que é que eles não tinham? Eles não tinham a revelação histórica completa. Entendeu? Então, por exemplo, não dá para imaginar que o Abraão sabe sobre Jesus, que Jesus Cristo ia nascer em Nazaré, nascer em Belém, viver em Nazaré, morrer na cruz no ano 33 do Império Romano. Não, ele não tinha nenhuma possibilidade de saber disso. Mas a maneira como Abraão via a vida, Deus e o futuro, era uma fé na vida de um jeito que aquilo já era o suficiente para salvar. Entendeu? Então, já no Antigo Testamento, os homens que viveram mais perto de Deus, que buscavam o Senhor, entendiam muito além do que a lei fria e tudo mais. Lhes foi revelado, inclusive, coisas espirituais muito mais profundas do que todo mundo. Então, durante todo o Antigo Testamento, os homens salvos eram salvos pela graça, nunca pela lei, e sempre por causa de Cristo. Cristo é quem nos salva, não é a informação histórica que nós temos dele. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que entra nessa comunidade hoje aqui, que não conhece nada de teologia, nada de história de Israel, nada. Entra aqui, é tocado no seu coração, numa manhã como essa, e fala, eu entendi que Jesus Cristo é Deus e que Ele me perdoou dos meus pecados, eu quero dar minha vida para Ele. Faz essa oração com as suas palavras, diz o que quiser. A Deus, ele está experimentando a salvação. Mas ele não conhece os hinos, não conhece a teologia, não conhece os textos, não sabe nada de Paulo, não sabe nada de Moisés, não sabe nada. Ele é salvo ou não é? Quando nós estamos aprendendo as Escrituras, nós estamos aprendendo o porquê fomos salvos, nós não estamos aprendendo para sermos salvos. Ninguém aqui vai ficar mais salvo por entender alguma coisa essa manhã. Nós somos salvos só por Jesus. Então, os seres humanos em toda a história da humanidade, antes de Jesus e depois de Jesus, os lugares mais distantes, eles são salvos e podem ser salvos, e só podem ser salvos pelo que Jesus fez, e seja lá o que for que eles compreenderam sobre Deus, abre os seus olhos para que eles entendam cada vez mais as coisas daqui para frente, entendeu? Então, já no Antigo Testamento, com o pouco que eles sabiam, eles já experimentavam a graça e o Evangelho, mesmo sem dar esses nomes, porque eles não davam esses nomes, eles não sabiam nem o nome histórico de Jesus. Alguns profetas ouviram falar e ensinaram para o povo que o nome dele era Emanuel, ou Messias, não é assim que a gente sabe? É por isso que esses caras entenderam o Evangelho e tudo mais. Mas ainda há quem prefira as obras más, porque foi esse julgamento de Deus, Deus. Exatamente. Vocês conheceram a luz, amaram as trevas, e as suas obras eram. Exatamente. Mas isso foi a ignorância. Não. Foi o amar as trevas. Exatamente, porque se eles lendo a lei, se eles buscando ao Senhor, tivessem querido o espírito da lei,
Eles seriam salvos como todos os profetas, os homens e as pessoas, e muitos outros. A Bíblia cita os que se destacaram, mas no meio do povo. Lembram-se quando Elias está na caverna falando: Senhor, só eu entendo a sua lei. O povo se perdeu todo. O que Deus fala para ele? Eu tenho 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. Eu tenho os meus aí no meio desse povo idólatra, entendeu? Deus sempre teve os seus que eram salvos pela graça, pelo Evangelho. Tem gente que acha que o Antigo Testamento é um Deus e o Novo Testamento é outro. Isso não existe. O Antigo Testamento é uma história, o Novo Testamento é outra, e é continuidade, inclusive. Jesus é o único que salva desde o início do universo. Ele, antes de Deus dizer haja luz, ele já disse haja cruz. O Pedro é um apóstolo que entende que Jesus Cristo foi imolado antes da fundação do mundo e manifestado nos nossos dias. 1 Pedro capítulo 2. A nossa visão é muito limitada muitas vezes, mas a realidade de Cristo é anterior a tudo, a lei, ao povo, a criação, a todas as coisas. Isso é mistério do Senhor, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é tudo em todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí no Apocalipse vai se dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação. Se você é salvo antes da fundação do mundo, como é que a gente pode acreditar que a gente só é salvo depois que a gente falou alguma coisa na igreja, que a igreja quer que a gente fale e se batizou nas águas? Isso é extraordinariamente muito mais profundo do que a gente consegue imaginar, né? Agora, no Antigo Testamento, o que aconteceu, o que acontece hoje, aliás, só complementando, aproveitando o que você falou, o Paulo aos Romanos, no capítulo 9, está falando para os cristãos, e ele fala assim: vocês sabem que Israel foi deixado historicamente de lado para que o Evangelho chegasse a vocês gentios, que são os não-judeus. Vocês estão se convertendo, é como se Deus deixasse Israel por um tempo de lado para que a mensagem chegasse aos gentios, porque Israel não quis receber. Paulo fala. Daí ele fala assim: mas tomem cuidado, porque a árvore que é Israel, Deus não poupou nem a árvore toda. Imagina vocês que são gentios, nós que não somos israelitas, que vocês são como um galho enxertado, vocês foram inseridos depois. Se nem a árvore Deus poupou, tome cuidado com a fé de vocês, porque senão ele arranca também. E eu sempre creio nisso, que Deus não tem nenhum compromisso com nenhum movimento histórico cristão que a gente faça. Assim como Deus não teve compromisso com a igreja primitiva, e algumas igrejas do Apocalipse morreram. Não é que ele fala para as igrejas do Apocalipse? Não existe nenhuma daquelas 7 igrejas do Apocalipse atualmente no mundo. Aquela região, inclusive, é uma região, as igrejas que estão ali, uma região muçulmana, quase nenhum cristão. Deus não teve compromisso com a igreja que se organizou, a igreja católica, mas Deus também não tem compromisso com a igreja protestante de Lutero. Deus não tem compromisso com a igreja evangélica. Se os evangélicos, se os protestantes deixarem Jesus de lado para seguirem a lei, para seguirem a prosperidade, para seguirem a religião de comércio, Jesus não tem compromisso com a igreja batista não, meu amigo. Jesus tem compromisso com o evangelho. Se ele tiver que deixar a igreja evangélica, a igreja batista, seja o que for, e irmãos que se levantem num novo movimento de graça, fé e Jesus, uma outra ideia, outra coisa, começar um outro movimento, é o evangelho que tem que ser pregado. É o evangelho que tem que ser pregado. A gente tem a mania de achar que Deus está comprometido com a gente só porque a gente rezou a cartilha. E aí a gente inclusive acha que pode cometer loucuras porque fala só porque é evangelho. E por isso que a gente inclusive aceita absurdos ditos por pastores e outras pessoas, e até pecados graves cometidos na igreja. A gente usa versículo dizendo: não toque no ungido do Senhor. Deus não tem compromisso com homens, Deus não tem compromisso com histórias, Deus não tem compromisso com tradições, Deus não tem compromisso com denominações, Deus tem compromisso com o evangelho. É com o evangelho. Se eu deixar de pregar o evangelho, não importa quem eu seja, o que eu tenha feito, Deus simplesmente não me autoriza mais a falar. Muita gente vai ouvir porque as pessoas são enganadas e se deixam enganadas. Deus tem compromisso com o evangelho. A gente às vezes ouve pessoas, dá atenção para as pessoas dizendo: não, mas ele estudou, ele é pastor. Isso não tem nada a ver. Pode ter estudado 50 anos antes de começar a pregar. Quando abre a boca, é evangelho que está falando? É Jesus que está aí nessa boca? Então tá bom, então não importa.
não é Jesus? Você pode ser PhD, doutor em literatura hebraica na Alemanha. Perdeu tempo, amigo. Ficou 15 anos estudando à toa. Você não estudou Jesus, você estudou a lei. O que você fala não vale. O que você está fazendo não importa. Mesmo que esteja com o tempo cheio. Deus não tem compromisso com estruturas, com nada. O compromisso do Senhor é com o seu Evangelho. Ou a gente vive no Evangelho, ou a gente está fora. Matias. Eu queria fazer uma pergunta, pastor, que diz respeito a exatamente isso, né? A gente está aqui por causa de uma crise. E toda essa realidade aqui é gerada por um evento lá atrás. A gente teve uma experiência muito ruim. E aí que moram minhas perguntas, assim. Porque a realidade em Cristo, ela parece ser nítida num momento como esse, como a gente está vivendo aqui agora, vendo você falando e a gente assimilando. Fora dessa realidade, a gente vai reproduzindo uma coisa que entrou na cabeça, mas não desceu para o coração, não tem reprodução. Então a gente assistiu aqui, como o pastor acabou de colocar, que existia um camarada com um título que é legitimado, que tem faculdade, tem toda a legitimidade da religião, e porque ele tem a legitimidade da religião, ele tem o conteúdo, digamos assim, o que se fala é a voz de Deus. Né? Então, morava em nós, pelo menos em mim, não uma crise, mas um mal-estar, dizendo assim, qual é o encontro que ele teve para poder estar lá. Não estar lá antes de um encontro. Porque quando a gente olha para Jesus, e ele diz assim na oração, que o Filho é revelado, o Pai conhece o Filho, só o Filho. E só o Filho conhece o Pai e todo aquele que o Filho quiser revelar. Pergunta: o que o camarada que está legitimado pela religião, será que ele foi revelado ou ele foi só num curso dele mesmo? Porque, segundo o que você fala, o que você reproduz não condiz à fé que você deveria ter, certo? Em outro momento, o próprio Jesus, no mesmo texto de Mateus 11, ele diz assim que o reino dos céus é tomado à força e os que usam da força se apoderam dele. Então eu espero, minha indagação é essa: eu espero ser revelado ou me apodero do reino? Porque a situação é uma ambiguidade. A gente fica assim, eu não sei se ele teve um encontro e rompeu ou se ele nunca teve um encontro com o Evangelho de Cristo. Porque o resultado que ele traz do discurso não tem nada a ver quando ele sai daí, reproduz outra coisa totalmente diferente. Mas quando ele toma o púlpito e toma o microfone, toma a voz, ele fala com excelência. Mas quando ele desce, ele não tem nada a ver. Aí a minha pergunta: será que ele se apoderou, ou ele está se apoderando, ele está brigando para isso, ou ele não foi revelado? O ambiente religioso, nós somos um ambiente religioso, ele é muito propício para a gente viver uma realidade, uma convivência, viver numa convivência de máscaras e de performance. Isso é o ambiente religioso. Porque no ambiente religioso se diz que nós aqui queremos fazer tudo para Deus, somos bons, vamos fazer alguma coisa, as pessoas ficam se medindo. No ambiente religioso, a gente, como no ambiente social também, a gente tem a mania de criar posições superiores. Então é assim que nós desenvolvemos a fé. Seja uma igreja com uma estrutura mais simples, seja ela com uma estrutura maior, o que acontece no ambiente religioso sem Jesus e só a religião é o seguinte: a gente fica tentando mostrar quem serve melhor a Deus, quem faz melhor o que tem que fazer,
Daí surgem todas as performances: saber mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, decorar mais o texto, fazer a oração mais bonita, orar em público ou não, cantar ou não cantar, fazer as coisas. Isso está dentro do nosso coração humano. A gente quer mostrar que sabe fazer alguma coisa. O ambiente religioso vira isso, e a gente cria funções e hierarquia para as pessoas que a gente acha que são melhores, especiais, fazem melhor o que todo mundo tem que fazer e que se tornam nossos líderes. Isso de um modo simples é o que acontece na religião. Então existem muitas pessoas que passam a vida inteira num ambiente religioso fazendo as coisas só para parecer importante e bom, só para mostrar alguma coisa para as pessoas, e a maioria dessas pessoas que vivem assim faz isso, também desejam um lugar de proeminência. Numa igreja batista, qual é o maior destaque de função? É o pastor. Tem os diáconos, que são muito importantes, a gente já olha com um olhar interessante. Ser diácono é uma coisa importante, mas ser pastor é mais ainda. Porque o ambiente religioso faz isso, fabrica posições de superioridade e comando. Então existem muitas pessoas que passam a vida mostrando que são bons religiosos, e existem muitos pastores que só foram para aquela função porque queriam mostrar-se melhor do que todos os demais e queriam ter comando sobre os demais. Então isso é clássico, é o que acontece muito. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que não existe ninguém bom aqui. Nenhum de nós aqui é bom. Quando aquele rapaz chegou para Jesus, um homem rico, falou para Jesus assim: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que foi que Jesus respondeu para ele de início? Bom? Não tem ninguém bom aqui não, meu amigão, só Deus é bom. Não é interessante Jesus, que é o próprio Deus, falar isso assim desse jeito? Ele poderia nessa hora dizer assim: não, eu sou bom, você não é. Por que ele não disse? Sabe por quê? Aquela atitude daquele homem era de dizer assim para Jesus: eu faço parte dos bons, aqueles que praticam a religião, aqueles que fazem coisas boas. Você, Jesus, é um andarilho pobre que muita gente da religião não gosta. Mas eu vou ser legal com você na nossa conversa, vou te chamar de bom, como eu sou. É isso que ele está fazendo. Jesus, chega perto de mim aqui, isso é bom. Aí Jesus responde com aquela força, aquela confrontação, como você falou. Ele é muito duro, Jesus é muito duro o tempo inteiro. E fala: bom, não tem ninguém bom não. Ninguém é bom. Não tem ninguém justo. Ninguém aqui é bom. Ninguém. Eu não sou, você não é. Ninguém me engana, eu não quero te enganar mais. A diferença é, a gente sabe que ninguém é bom no final das contas. A diferença é que alguns acham que podem enganar. E a religião é um ambiente propício para a gente se enganar. Porque a religião diz que quem canta bem só pode ser espiritual. Cantar desse jeito só pode ser espiritual. E quem ora, então? Olha, você viu a oração daquele irmão? Ele é espiritual. Que oração bonita. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que coisa extraordinária. Ele tem que ser bom. Você viu como aquela irmã faz o ministério com as coisas? Só pode ser boa. Tão bom aquele irmão, tão boa aquela irmã. Está entendendo? Isso é uma coisa da religião. Aí Jesus fala: ninguém é bom. Ninguém é bom. Aí entra a graça. Como é que gente tão falha como nós pode realizar coisas boas no mundo e no reino? É porque o Espírito Santo de nós frutifica. O Espírito Santo em nós frutifica a partir de nós. O que você vê de bom em mim não é meu. O que você vê de bom em mim é do Senhor. O que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Fui eu mesmo. O diabo deu uma força, mas no fundo sou eu mesmo. Ele só me ajuda. Agora, o que você vê de bom em mim é do Senhor. E eu ajudei ele. Eu quebrei o galho de Deus e deixei ele agir. Eu não atrapalhei Deus, por isso aqui foi bom. Sabe esse sermão bem feito que você ouve aí? Então, é do Espírito. Eu só quebrei o galho de Deus e não trabalhei ele. Aí, então se você quer me elogiar, você fala: ainda bem que você não atrapalhou Deus hoje, hein? É isso aí que eu fiz só não atrapalhei Deus. Não tem nada, não fui eu. Você não sabe onde eu estava ontem à tarde, o que eu pensei, como é que eu olhei nos lugares onde eu passei, você não sabe. De repente, uma pessoa que é capaz de fazer tantas coisas ruins, prega o Evangelho, acontece alguma coisa, você é abençoado. Eu não atrapalhei Deus naquele momento.
e você foi abençoado. Se não é nada meu, se vem tudo de Deus, então não existe nenhuma relação de proeminência entre nós. Eu não sou mais importante porque eu sou pastor. Isso não existe, isso é coisa que a gente inventou. Se a gente começar a ensinar que pastor, líder, seja o que for, está aqui para servir e não para ser servido, como ensinou Jesus, a gente começa a esvaziar essa ideia religiosa de que alguém tem que ser maior do que os outros, entendeu? A gente começa a esvaziar essas coisas todas. Então, Matias, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer que eu não conheço as pessoas que já passaram por aqui, os líderes de vocês, mas há sim muitos líderes que não ouviram nada de Deus. Eles só estão cumprindo a sua função pastoral no rebanho para se mostrar melhores, para manipular as pessoas, para fazer alguma coisa com elas. Em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro, começa o texto de 1 Pedro capítulo 5 dizendo: eu rogo, eu clamo aos pastores que estão me ouvindo agora, diz o Pedro. Eu, um pastor que nem vocês. Ele não disse, eu que sou apóstolo, estou acima de vocês. Hoje qualquer bispinho de igreja aí acha que é maior que o pastor. Hoje qualquer pastorzinho aí acha que é maior que o diácono. Hoje qualquer diáconozinho aí acha que é maior do que todos os cristãos da igreja. O apóstolo Pedro fala, ele é apóstolo. Eu, um pastor como vocês. Ele, na nossa lógica, ele está fazendo o quê? Se rebaixa. Eu rogo a vocês que pastoreiem o rebanho de Deus. O rebanho não é de vocês. Não tem nada de vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus, não dominando sobre as pessoas. Por que ele tem que escrever isso? Porque sempre houve gente querendo dominar umas sobre as outras. Não manipulando a fé das pessoas, não oprimindo as pessoas. Ele fala na 1 Pedro 5, ele ainda fala o seguinte: não visando lucro. Você acha que o problema de dinheiro é um problema que é só hoje? Que tem gente que enriquece com a fé dos outros? Desde Pedro. Pedro fala, pelo amor de Deus, eu deixei vocês aí como pastores nas igrejas, eu estou ouvindo história que vocês estão enriquecendo, roubando as pessoas, usando a fé para ganhar dinheiro. Entende? Então existem muitas pessoas que assumem funções pastorais para manipular, oprimir, enriquecer. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: o Timóteo advertir os presbíteros, as pessoas da igreja, a tomarem cuidado com homens que, sendo pastores, visitam as casas das mulheres que estão fragilizadas e as seduzem. Mas entrou na Bíblia. Isso não é novo. Isso não é novo. Então, gente que fala uma coisa e faz outra, gente que oprime, que maltrata, muitas vezes. Agora a pergunta é: o que é que a igreja tolera um domingo, um ano, 10 anos? Um homem ou uma mulher que abre a Bíblia, fala em nome de Deus, mas manipula as pessoas, rouba, adultera. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque a igreja foi ensinada e acredita que aquele homem é um homem especial, que nós não podemos tocar nele. Ele é ungido do Senhor. Tem nada de especial em mim, ser pastor. Só que é só uma função. Nada. Nada. No dia que eu parar de pregar o Evangelho, não me ouçam mais. E no dia que vocês conviverem comigo, perceberem que eu não somente sou humano e peco, mas que eu cometo atrocidades como um ser humano, por favor, me abandonem, me rejeitem, digam publicamente que eu não presto. Façam um bem para o Evangelho. Tem gente que fala, não podemos fazer isso, porque será um escândalo. Escândalo é uma igreja tolerar, às vezes, um líder que rouba e acoberta as coisas, porque não pode escandalizar. Seria muito melhor que a sociedade soubesse que a gente disse, esse cara não pode mais nos liderar, porque ele é um ladrão. Entendeu?
A gente tem que levar mais a sério essas coisas, levar mais a sério o Evangelho. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho. Se você andar comigo um pouco, pergunta para minha mulher, ela já sabe disso. Se você andar comigo um pouco, você vai ver, eu sou um homem falho. Às vezes eu falo uma coisa que eu não queria ter falado, às vezes eu faço uma coisa que eu não queria fazer, vocês vão ver. Aliás, eu sempre digo o seguinte, se você ainda não teve que me perdoar, é porque você não me conhece, só isso aí. Você não me conhece tão bem quanto você imagina. Não teve que me perdoar, então você ainda precisa me conhecer melhor. É só essa questão. Agora, eu tenho um Evangelho, eu desejo o Evangelho, eu prego o Evangelho. Você vai descobrir que eu sou um homem pecador. Mas se um dia você descobrir que eu, Alexandre Rouba, estou roubando as pessoas, isso não é uma questão de um homem pecador, isso é uma questão de caráter. Ele é um bandido. Como é que você vai ouvir a fé em Jesus Cristo de um bandido? Você pode ouvir, deve ouvir a fé em Jesus Cristo de um homem que de vez em quando se altera com o filho. E depois que se altera com o filho, ele se arrepende e corrige. Ah, você pode seguir um homem assim, que é humano, que é franco. Aliás, ele vai saber melhor o que acontece com você na sua casa. Não siga um homem, por exemplo, um pastor, que a família dele é perfeitinha no templo. Tem alguma coisa errada. Lembro de uma vez um pastor, um amigo, disse assim: eu estou casado há 10 anos, eu nunca discuti com a minha mulher. Na hora eu pensei, então ele não está casado. Não é possível. Não é possível. Eu prefiro seguir um homem que diz: rapaz, ontem eu tive um problema com a minha mulher, eu tive que pedir perdão para ela. É isso que me importa. Eu quero saber como que as pessoas vencem a vida. Então não siga um homem plástico, que você olha e parece que ele está num outro nível levitando. Eu não quero gente assim. Eu quero saber gente que pisa esse chão aqui, que encara trabalho, dificuldade. Eu quero saber como é que ele lida com isso. Ele acerta, ele erra, quando erra faz o quê? Pede perdão? Eu quero aprender. Como é que ele pede perdão para a esposa? Nem se eu quero aprender. Se meu pastor não pode me ensinar a pedir perdão para a esposa, então... Porque não existe pastor que não causa algum problema para a esposa. Isso não existe. Eu queria aprender a pedir perdão, porque eu tenho um orgulho, e é difícil eu chegar em casa e falar para o meu filho: oh, desculpa aí, eu devia ter feito o que eu fiz. Queria encontrar um pastor que me ensinasse a manter a minha autoridade com meu filho pedindo perdão para ele. É isso que eu quero aprender. Porque eu erro, então é isso que eu quero aprender. Agora, seguir uma pessoa que comete atos propositais que causam danos para seres humanos e uma sociedade, isso não é possível. Isso não é possível. O cara rouba e a gente depois fala que ele foi preso por perseguição religiosa. Isso é burrice, estupidez, demonização. Isso é coisa de demônio, que é o que acontece em alguns ministérios pelo Brasil. O cara vive casos de adultério com várias e várias mulheres e a gente trata ele como ungido do Senhor? Não pode. Pode. Dá para entender? Então eu penso que a gente deve levar mais a sério isso, para analisar e entender logo de cara. Não é só porque o camarada estudou e é da denominação e é porque ele fala, abre a Bíblia e conhece um pouco de história da Bíblia. Não é porque o cara faz isso que ele é de fato um homem de Deus e está pregando o Evangelho. A gente precisa conhecer a vida das pessoas, a vida das pessoas. Pastor, o que o senhor falou na parte da manhã, poucas igrejas ouvem. O senhor enfatizou Cristo como centro de tudo. E a nossa denominação, a gente já não escuta falar sobre denominação, sobre associação, sobre ordens, pastores. A gente está escutando esse sistema aí. O que a gente percebe é que até pessoas que presidiam a nossa denominação, ou seja, esse sistema aí, não gostaria de ser reeleito novamente. Não gostaria de ser reeleito novamente. Podridão, o senhor sabe melhor do que eu por aí. E quando o senhor falou um movimento de graça,
de pregação do Evangelho. Não está chegando o momento do povo evangélico, do crente, ter uma visão diferente de igreja, diferente de mundo, né? Mergulhar profundamente na realidade que nós estamos vivendo, não ficar à mercê do que o povo já está dizendo aí, desse sistema. Meu querido, eu acho que isso é mais do que urgente. A igreja evangélica sofre de uma crise grave teologicamente e as denominações e instituições humanas, todas elas estão sofrendo de uma crise com a pós-modernidade. Não existe nenhuma instituição no mundo, no mundo ocidental, que não esteja sofrendo com desestabilização. Todas. Não é denominação batista, são todas as denominações e não é só o mundo religioso. Todos os movimentos humanos estão sofrendo muito com a falta de credibilidade. Todas as instituições estão sofrendo com falta de credibilidade. Então, as instituições não têm mais força para se bancarem. Não tem mais. As coisas ruins disso é que uma instituição, quando ela é sadia, ela é bom porque ela unifica um corpo maior de pessoas e de organizações. Então, se você tem uma denominação cristã sadia, bem estruturada, ela consegue influenciar bem as igrejas. Então, nós tivemos na nossa história batista coisas extraordinárias. Nós realizamos missões estaduais, nacionais e mundiais, de trabalhos extraordinários. Ainda hoje se faz bastante, mas quando a denominação era ainda mais forte, mais sadia, influenciava-se muito as organizações, os trabalhos sociais, os projetos de evangelização. Quem aqui é batista há bastante tempo se lembra, sabe? Nas décadas de 60, 70 principalmente, a ideia de vamos abrir uma igreja batista em cada cidade, vamos evangelizar e tudo mais. O enfraquecimento das instituições fez com que a gente não tivesse mais essas coisas naturais. As pessoas começaram a abandonar as instituições, não querem mais saber. Tudo perdeu força. O lado ruim é, estamos muito dispersos. Isso é o lado ruim. Não tem como negar. Estamos mesmo, isso é ruim. É muito melhor quando você tem uma organização maior que pensa igual para realizar ações. Quando você está mais sozinho. O lado ruim dessa debandada, essa separação natural que houve, porque a instituição enfraqueceu, é que as mensagens começam a ficar diferentes. Então, você hoje tem uma igreja batista, por exemplo, extremamente tradicional, dos mundos antigos, e ao mesmo tempo você tem muitas igrejas batistas pregando que nem a Universal do Reino de Deus. Não tem diferença entre a Universal do Reino de Deus e uma igreja batista no domingo à noite. Você tem isso. Eu viajo o Brasil inteiro pregando, eu vejo. Então você tem igrejas de todos os tipos. Você perdeu unidade teológica e tudo mais. Isso é um fato. Isso é uma questão muito mais ampla. Não adianta só a gente criticar e falar que coisa que aconteceu. Não, é irremediável. Aconteceu. O mundo é assim hoje. Com o advento da internet, não há mais nenhuma possibilidade de a gente controlar nada. Uma pessoa que não quer seguir o que eu falo, ela tem dezenas de outras opiniões ao clique do computador dela, e ela não precisa mais, não tem mais como controlar as pessoas, a gente não tem mais como fazer isso. Antigamente se tinha, hoje não se tem mais. E eu acho isso bom. Mas a sociedade está vivendo essa questão toda. Agora, fazendo uma leitura de tudo que eu digo, eu penso, é que não vai ser agora que a instituição vai voltar a ter poder. Vai voltar a ficar forte. Não vai, nessa geração não vai. Se isso vai acontecer a próxima geração, que talvez vá muito longe nessa dispersão e queira voltar a se aglutinar, pode ser que sim. Pode ser que os meus filhos, os meus netos, voltem a formar instituições mais sólidas, religiosas, políticas, sociais, entendeu? Mas essa geração não vai. Não vai. O que vai acontecer nessa geração você vai encontrar igrejas tentando manter mais puro o evangelho que está ouvindo, ensinando e pregando, e igrejas que vão se perdendo. A questão hoje é muito local. Muito local. Muito local.
uma igreja aqui nesta rua pode não ter nada a ver, eu nem sei se tem, mas pode não ter nada a ver com uma igreja que se reúne a 2 quilômetros da igreja batista, tá certo? Podem ser completamente diferentes uma da outra. As associações estão fracas, as convenções estaduais estão fracas, porque não tem mais esse poder de comando. Mas por que não tem? É culpa de um presidente que esteve lá? É culpa do quê? Não, não é. O mundo não permite, por enquanto, instituições que tenham tanto controle. Isso é um mundo ocidental. E por outro lado, no mundo oriental, outra parte do mundo, você tem, por exemplo, a instituição do Islã, que é cada vez mais sólida, mais forte e em bloco. Interessante isso. Talvez seja o último dos monoteísmos da história recente humana, que ainda mantém um bloco de comando muito definido, muito forte, e que está evangelizando a Europa, por exemplo. Muçulmanizando a Europa. Você tem hoje um processo crescente de muçulmanização da Europa, e isso é a discussão do momento lá. Eles estão tentando descobrir o que eles fazem, e estourou na França. Lembre-se que a França foi um dos países da Europa que mais conseguiu se libertar das religiões e se tornar ateia. A França tem na Constituição um artigo que diz: o país é ateu. Nós somos não religiosos, embora aceitemos e respeitemos os religiosos. E hoje a França está vivendo uma crise terrível, porque os muçulmanos cresceram em número absurdo lá e começaram a achar que estavam sendo desrespeitados, porque dentre tantas coisas, eles, por exemplo, não estão sendo criticados e às vezes até impedidos de manifestarem publicamente sua fé, com suas roupas, com os seus símbolos sagrados, e eles começaram a reagir, e o problema é muito mais grave do que a gente viu nas últimas semanas. Então é um dos últimos blocos, mas no mundo ocidental cristão que nós conhecemos, isso não existe mais. Já faz um tempo, é só agora que a gente está percebendo. Quero consultar os irmãos que estamos com o horário já avançado. Vamos dar uma sequência. A última pergunta. Última, né? Aí ele falou, ele quer fazer. Então vou aproveitar e fazer 2. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas entrou nessa questão do Batista, e muito tempo atrás que você veio aqui, eu nunca esqueci, até porque naquela época eu gravava, eu anotava, tem um caderninho, e eu lembro que você falou que eu sou batista por opção, e você deu o que é ser batista. A mais B, você deu lá fora, o que significa, o que você pensa em relação a ser batista. E foi muito interessante, porque, na realidade, ser batista é muito bom. O que eles colocavam, uma questão muito interessante, né? Eles frisam a Cristo como tudo, como centro de tudo, né? Então, essa questão hoje que nós vivemos é uma crise de identidade. Eu vejo como uma crise de identidade. Cada pastor traz na sua igreja o que ele acha que é opção, não aquilo que os batistas realmente trazem em sua bagagem linda, histórica, né? O que era certo, o que era legal. Né? Depois da escravidão, depois daquilo tudo que eles fizeram de errado, eles foram se consertando aos longos, tentando se consertar. Aí chega hoje, é muito mais fácil você dar liberdade para, eu vejo hoje, para poder você fazer do jeito que a igreja local reage à sua instrução, do que trazer realmente aquilo que os batistas acreditam, né? Então, a minha pergunta com relação a ser batista, eu gostaria que você fizesse aquilo que você falou, que muita gente não estava aqui no dia. O que é ser batista? E a sua opção, que eu achei muito interessante, e de lá para cá a gente vem estudando ser batista, e se a gente for pôr hoje em prática o que é ser batista, muita coisa a gente deixa de fazer. Muitas dessas coisas que a gente faz nas igrejas não tem sentido nenhum do que é ser batista, a começar pela democracia, né? E a pergunta mesmo que eu ia fazer é que nós temos muitas interrogações com relação ao ungido do Senhor. Eu queria ouvir, porque eu acho que essa questão a gente nunca se falou aqui sobre o ungido do Senhor, o que é, onde vem esse texto e por que é tão mal interpretado em todas as igrejas. A gente dificilmente, você vê um pastor falando, até porque vai ferir ele, né? Ele não fala sobre esse ungido do Senhor. Eu queria que você explicasse, é uma questão de curiosidade que eu tenho muito grande, embora eu tenha estudado muito sobre isso, mas eu queria que você passasse o que é esse ungido do Senhor, aonde surgiu e por que surgiu esse nome ungido do Senhor, e hoje. Tá.
Essas minhas duas. Tá. Sobre ser batista. A Igreja Batista, o movimento batista no mundo é um movimento que acredita em algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ele acredita que a sua única regra de fé e prática é a Bíblia. Não é a teologia de ninguém, não é a liderança de ninguém, não é nada. Não é o que o Alexandre Robles está falando, mas é a Bíblia. Portanto, a Bíblia julga todas as questões. E numa das suas derivações desse entendimento, os batistas sempre acreditaram e sempre falaram, formularam que a Bíblia é interpretada a partir de Cristo. O que eu estou falando para vocês é muito batista. São os outros caras que se acham muito batistas que estão na denominação, que se falando diferente são errados. Eu até brinco e falo, eu sou muito mais batista do que a denominação imagina. Tem gente que não gosta de mim, que acha que eu não sou tão batista, mas eu sou muito. Para mim, a Bíblia é a única regra de fé e prática interpretada a partir de Jesus. Um outro ponto importante, chamados pontos distintivos dos batistas. Um outro ponto importante é a igreja local é autônoma. Isso quer dizer que nenhuma igreja tem ascensão sobre outra igreja e que não existe nenhum órgão, nenhum comando, nenhuma presidência que mande em todas as igrejas. Cada igreja batista local é autônoma para decidir sobre suas questões em assembleia para que haja democracia. Isso é muito bom e acaba causando também dispersão, ajuda na dispersão, mas é muito bom porque mantém a autonomia da igreja local. Isso quer dizer que ninguém pode dizer para esta igreja, vindo de uma convenção e tal. Isso quer dizer, na prática, que a Convenção Batista Brasileira não é maior que a igreja, que a Ordem dos Pastores não é maior que a igreja. É a igreja que é maior que tudo isso. De tal maneira que uma igreja decide sobre suas questões administrativas, inclusive sobre a escolha do seu pastor, e não é a convenção que decide que pastor que vai estar aqui, tá certo ou não tá? Não é a ordem dos pastores que decide que pastor que estará aqui. Esses grupos, convenção, ordem, eles são grupos que auxiliam a igreja, mas a igreja é autônoma. É a igreja quem realiza a sua obra. E os batistas entenderam que para se manterem aliados, amigáveis com outras igrejas batistas, era melhor que a gente criasse uma organização que nos ajuntasse, a gente se reunisse nessa grande convenção. É só isso. Convenção Batista Brasileira, Batista do Estado, são só isso. A igreja local é autônoma. Terceiro ponto muito importante: a igreja e o Estado não se misturam. Esse é um dos pontos mais importantes para os batistas no mundo inteiro. Porque, inclusive, os protestantes, antes dos católicos, mas também os protestantes clássicos, eles tiveram a tendência de decretar a sua própria fé como religião oficial do Estado. Então, existem muitos países que são declaradamente, confessionalmente ditos como anglicanos, católicos, calvinistas, entendeu? O país inteiro tem uma religião oficial. A igreja católica é a religião oficial daquele país. A igreja anglicana é a religião oficial daquele país. A igreja luterana é... Quando os batistas, especialmente os batistas colonizaram os Estados Unidos, eles já radicaram na Constituição americana e depois trouxeram esses valores para as igrejas brasileiras, dizendo: a igreja e o Estado não se misturam. O que quer dizer nem a igreja define como o Estado é. O Estado tem autonomia para não ter a fé que a igreja tem, o Estado é laico, e nem o Estado define como a igreja vai ser. A igreja é uma organização em paralelo ao Estado, de tal maneira que ela não pode decidir como o resto da sociedade vai viver, e também ela não pode ser impedida de crer no que crê, mesmo quando o Estado crê diferente. É isso, chama-se liberdade religiosa. Sempre existiu em toda a história do mundo a tendência das religiões tentarem assumir o Estado para imporem sobre os outros a sua fé. Qualquer movimento evangélico que tenta impor a sua fé e o seu costume para o resto da sociedade está descumprindo uma ideia bastante batista de ser. Mais um princípio dos batistas é a crença no sacerdócio de todos os cristãos. A ideia de que todo e qualquer um tem condições dadas pelo Espírito Santo para ler e interpretar a Bíblia e praticar a sua espiritualidade. De que ninguém depende de um outro para viver a sua fé.
e de que numa relação de mutualidade nós nos servimos. Eu te abençoo, você me abençoa, mas você dá conta da sua vida, Deus. Você não precisa me obedecer, você não deve me obedecer, você tem que seguir a Bíblia. De tal maneira que se eu que sou o seu pastor, o seu líder, seja quem for, te disser para fazer uma coisa errada, você tem toda a liberdade para dizer o quê? Não. Porque eu sou o sacerdote da minha própria fé. Você não manda na minha fé. Você me orienta. Se eu achar que você está me levando para o caminho errado através das Escrituras, eu, como um bom bereano, como diz o apóstolo Paulo, conferindo nas Escrituras, vou falar, não quero o que você está falando. Por essas e outras, esses são os pontos principais. Não sei se eu me esqueci de algum, mas é que como a gente não tem muito tempo, eu vou tentando condensar. Esses são os pontos principais que formam o pensamento batista na sua origem. A partir disso, uma igreja batista canta hino, a outra canta cântico. Isso é possível? Claro, isso não tem nada a ver com nada do que nós falamos. Tem a ver com o que nós falamos? Não. Uma igreja ainda mantém a vestimenta de terno e gravata para os seus líderes e a outra não. Tem algum problema nisso? Nem a que tem terno e gravata, nem a que não tem. Aliás, um bom batista tem que dizer que todo mundo pode vir de terno e gravata se quiser. Ninguém é obrigado a não vestir de terno e gravata. Você gosta de terno e gravata também hoje à noite. Se você aguentar esse calor, Deus te abençoe, pode vir. Você pode vir de terno e gravata. Mas obrigar que o outro use terno e gravata só porque você acha que que Jesus usava terno e gravata nas ruas de Cafarnaum, isso é um problema seu. Você decide isso aí, só não pode. A igreja batista vai se reunir, vai ter escola dominical, vai ter escola domingo de manhã, ou uma outra igreja vai fazer um seminário quarta-feira à noite. Pode? Pode. Ela está estudando a Bíblia, não está? Não importa se é domingo de manhã, se é domingo à tarde, se é quarta à noite. Não importa. Isso não faz ninguém deixar de ser batista, entendeu? A gente às vezes acha que ser batista é ter o culto naquele horário, é cantar o canto cristão e é se vestir daquele jeito. E muita gente fica assustada dizendo, as igrejas estão deixando de ser batistas. Não, as igrejas estão deixando de ser batistas quando elas ferem o princípio da Bíblia como regra de fé, a autonomia da igreja, a distinção de igreja e Estado, o sacerdócio de cada cristão. Eu estou tentando lembrar de umas coisas, agora me fugiu, mas você facilmente encontra na internet essas coisas aí, tá bom? Desculpa, e a segunda pergunta você me fala sobre o ungido, desculpa. Eu preciso falar rapidamente. A resposta. E hoje à tarde a gente fala mais sobre o ungido também, se precisar. O termo ungido quer dizer aquele que foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar uma obra. No Antigo Testamento, Deus ungia reis, profetas, sacerdotes. Ele capacitava espiritualmente homens e o povo reconhecia aqueles homens como ungidos. A palavra ungido é a palavra que vai ser tratada no Antigo Testamento e inclusive no Novo Testamento como Messias. E no grego é o Cristo. Quando Jesus, o sobrenome de Jesus é Cristo, né? Jesus de Nazaré, na verdade é o nome dele mesmo, mas Jesus o Cristo, quando no Novo Testamento se fala assim, se está dizendo Jesus o Messias, que é Jesus o ungido. Então, existem duas aplicações para a questão do ungido. Jesus é o ungido de Deus, capacitado por Deus para realizar tudo de Deus no mundo, para ser o nosso sacerdote, o nosso salvador e tudo mais. Ele é o ungido. E cada vez que um ser humano é revestido de uma atualização do Senhor espiritualmente para realizar uma obra, ele se torna ungido por aquilo. Lá no Antigo Testamento, quando se fala sobre não tocar o ungido do Senhor, é exatamente isso que estava se falando. Tome muito cuidado quando você mexe com os profetas de Deus, porque os profetas de Deus vão falar a verdade, e se você mexer com eles, você vai sofrer. Isso serve para o Novo Testamento? Serve. Se um homem de Deus chegar aqui ou em qualquer outro lugar e começar a pregar o Evangelho, e qualquer pessoa, por maldade no coração, sendo aquele homem de verdade um profeta do Senhor, for contra a vida dele, você pode pôr sua barba de molho, tome cuidado. Existe mesmo, do mesmo jeito. Só que da mesma maneira como existia no Antigo Testamento, existe no Novo. No Antigo Testamento se dizia, não toque no ungido do Senhor. E ao mesmo tempo se dizia, julgue os profetas. E se o que o profeta falar não se cumprir, o que você faz com ele? Apedreja.
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala: julgue todas as profecias. Tá certo? Porque o profeta, ele é responsável pelo que ele fala. É ou não é? É a mesma coisa. O que é essa unção que não é a de Jesus, que é infalível, mas a unção dos homens, que é falível? É uma questão de respeito. Ouça com atenção aquele homem que está falando do Evangelho e julgue o que ele fala. Se o que ele está falando do Evangelho é Evangelho e você for contra ele, você está indo contra a palavra de Deus. Vai ser sério que pode acontecer na sua vida. Agora, se o que ele está falando não é Evangelho, então ele não é ungido de verdade, ele é profeta mentiroso. A gente não pode apedrejar mais, é bom que se pudesse. Não pode? Então pelo menos você não ouve mais, como disse o apóstolo Paulo. Não ouça mais essas pessoas, não ouça mais. Se afaste deles. Entendeu? O apóstolo Paulo levava tão a sério isso, que ele dizia: respeite as pessoas que ensinam o Evangelho para vocês de muitas maneiras. Ouça com atenção, trate com educação, inclusive sustente dignamente as pessoas que ensinam o Evangelho para vocês. Tudo isso ele disse. E ao mesmo tempo ele disse o seguinte: não siga falsos mestres, não siga falsos apóstolos, não siga ninguém que dizendo alguma coisa não seja o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso, entendeu? Então não é a condição de um ungido do Senhor, não é uma situação de infalibilidade, do tipo, se ele é ordenado pastor, então ele é ungido do Senhor, a gente não pode tocar nele. Não, nada disso não. Ele está dizendo que ele é pastor, preste atenção no que ele ensina. Veja como é a vida dele. É isso aí? Então, Miguel, presta atenção nesse Evangelho e segue esse Evangelho aí, que é Jesus que está falando. Não é isso que ele vive, não é isso que ele fala, dá as costas para ele e vai embora, deixa ele falando sozinho. Deixa ele falando sozinho. Pode, não só tocar não, anda embora não, porque anda, vai sair da vida e deixa ele falando sozinho. Porque Deus não quer que você respeite homens acima das Escrituras. Deus quer que você respeite o Evangelho e as Escrituras. E que você respeite os homens que, ungidos pelo Espírito Santo, pregam o Evangelho de verdade. Trate-os com honra, com cuidado, com importância. Que seja sempre assim, amém?